There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith decree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with thee immortal. When they ring those golden bells for you. Now hum it, really, then. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee. In all sweet forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. How many of you love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now ringing, don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee. Then I shall go to dwell on thine hill someday beyond the reach. Think of it. Someday God only knows just where and what'll happen. The wheels of mortal life shall and then I shall go to dwell on blessed be the name, oh blessed be the name,
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. And Abraham had to take his wife and leave the country. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. But he believed God by faith. Mas ele cria em Deus pela fé. You couldn't reason it out. There's no way of finding how he could ever do it. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. How this woman lived with her since she was a young girl. Como esta mulher habitava com ela, que era jovem. Both of them young, healthy people all these days. Ambos jovens, pessoas saudáveis todos esses dias. Till she was then 40, 50, 60, probably 25 years of past menopause.
até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a pausa. And God said, you're going to have a baby by this woman. E Deus disse: você terá um filho através desta mulher. And Abraham believed God. Against all reason, against all scientific research, even to this day. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. How could a woman 65 years old have a baby? Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? But God said she's going to do it. So Abraham believed it. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. So he went out not knowing where he was going. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. And finally, after Sarah got to be almost 100 years old, Abraham still believing. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. I want you to see it. Quero que você veja isto. Still believing that God was going to keep his promise. He had everything ready for the baby. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. And finally the youngster arrived. E finalmente o pequenino chegou. God always does it that way. Deus sempre faz dessa forma. He brought the baby just in due season. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. The longer it went, Abraham figured, well, I didn't get it today. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. I didn't get it this month. I didn't get it last month. Eu não recebi este mês. Eu não recebi no mês passado. But no matter how long it is, the longer it is, the older I'm getting, the more of a miracle it'll be. Mas não importa o tempo que leve, quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Give God praise for it. Dava a Deus louvor por isso. Instead of being weak like we'd be, E em vez de estar fraco como nós estaríamos, prayed for tonight, get healed. receber oração hoje à noite e ficar curado, Said you got worse tomorrow, you say, oh, well, there's nothing to it. dizer amanhã que piorou, você diz, bem, eu não deu em nada. That's the reason you can't keep God's word. Essa é a razão, você não consegue guardar a palavra de Deus. Thy word have I hid in my heart, O Lord. David, Escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Davi, hide God's word away in your heart, and then God will keep that word. esconda a palavra de Deus no coração, então Deus cumprirá essa palavra. God has to keep his word. Deus tem que cumprir a sua palavra. God doesn't have to heal to prove his power, Deus não tem que curar para provar o seu poder, but he has to heal to keep his word. mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. That's right. Isso mesmo. God don't have to prove nothing. He's God. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. But what he speaks, he's obligated to his word. Mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. So are you and I, obligated to our word. Do mesmo modo, temos você e eu a obrigação de cumprir a nossa palavra. And God's obligated to his word. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. So if divine healing's in the word, that settles it. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. If he was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed, that was a sacrifice, that settles it. Se ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, aquele foi o sacrifício, está acabado. As far as I'm concerned, that's all. Que eu saiba, é só isso. God did it there, promised he'd do it, that settles it. Se Deus fez isso lá, prometeu que ele faria isso, está acabado. That's the way it was with Abraham. Foi assim que aconteceu com Abraão. No matter what come or went, Abraham believed it anyhow. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma.
perhaps got everything ready for the youngster. Then God let him go till he was 100 years old. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequenino, então Deus permitiu que ele completasse 100 anos. Turned him and Sarah back to a young man again, and gave him the baby. Transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente e lhes deu um bebê. There, what a beautiful picture now we have before us under consideration. Aí, que bela figura agora temos diante de nós e considerar. Here's the youngster becomes about 16 years old, 17, the very heart of this old man and woman. Aqui está o jovem, completou uns 16, 17 anos, o bem-amado deste velho e desta velha. Lovely, the little fella. Admirável, o rapazinho. Now God speaks to Abraham one night. Agora Deus falou com Abraão certa noite. Said, Abraham, take him up there to the mount and offer him up. Kill him. Disse Abraão, leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o. Mate-o. And yet God had promised Abraham that through Isaac all the nations of the world would be blessed. E no entanto Deus havia prometido a Abraão que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. How is he going now after all these years waiting, believing, and now after all this time has passed, how is the baby? Como fará ele agora, depois de todos esses anos esperando, crendo, e agora depois que todo esse tempo passou como bebê? The only hope of God's promise, and God told Abraham to destroy every hope he had again. A única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. See how God does? Vê como Deus faz. Testing. God permits you sometimes to get a little worse after you're prayed for. Just to test you. Testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração apenas para testá-lo. The testings and trials of faith, but he that endureth. Os testes e provas da fé, porém aquele que perseverar. There he is. Hold on. Take God at his word. Aí está. Segure firme. Tome a Deus na sua palavra. Believe every word of it. Creia em cada palavra dele. No matter what anything else says or does, believe it anyhow. Não importa o que outra pessoa diga ou faça. Creia nela de qualquer modo. No matter what the circumstance look like, believe God anyhow. Não importa como se pareçam as circunstâncias. Creia em Deus mesmo assim. Não importa a tua adversidade, Deus te deu uma promessa, amém? Vamos dar continuidade, já fomos abençoados com essa palavra do profeta, né? Vamos cantar o hino de número 214. Estou marchando sempre, sempre para a glória. 214. Estou marchando sempre, sempre
224. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Vamos para a oferta. Nós vamos para a palavra com o pastor José Alves. Graças a Deus, porque nós podemos crer, não é? Nós podemos crer e tudo é possível para quem pode crer. Nós cumprimentamos a igreja, os irmãos, nossos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela internet. Nós agradecemos pela atenção de cada família, de cada irmão, especialmente nas congregações Cachoeira de Orama, Piloândia e Fazenda Nova. Nós estamos numa fase de nova adaptação, não é? Passando aí essa preocupação com o coronavírus, já estamos numa situação mais calma, né, com relação a isto. Agora essa contaminação de última hora desse momento já não está sendo uma grande preocupação como foi no início, quando era mais letal, né? Agora as pessoas estão contaminando mais fácil, mas não está havendo quase óbito, né? Está mais fraco. Nós tivemos
na semana atrasada, não fiz o teste, só fez o Esdras. Mas todas as crises que ele teve, nós tivemos, eu tive, depois ele teve. Então o Esdras deu positivo e em nós teria dado também, né? Pelas reações, pela maneira como nós ficamos. Mas foi muito simples. Não foi aquela coisa tão extravagante, né? Foi menos do que uma gripe. Eu só passei mal um dia. Tive uma crise de febre, calafrios e vômito. No domingo atrasado. Quando foi à noite, já não tinha mais nada. Só molhando a roupa de suor, mas não tinha mais nada. Quando foi na segunda-feira, aí já tinha acabado tudo. E o Esdras foi também só na sexta-feira lá no colégio. Quando ele chegou em casa, que ele foi para o médico, rapidinho, ele já estava bom, amanheceu bom no outro dia. E também só teve calafrios, febre e dor de cabeça. A Raquel também passou pela crise, a Damaris, o Raine. Eu acho que só não a Léa, né, Léa? Parece que você não. Bom, né? Então nós passamos por isso, mas graças a Deus já estamos bem, já faz mais de 15 dias, né? Então não tem nem perigo de contaminar ninguém, né? Já passou tudo isso. Eu tenho pensado em nós retomarmos os cultos de domingo de manhã, domingo à noite, e também as congregações. Não sabemos ainda definitivo já sobre isto, mas pela situação nós já estamos podendo retomar, né? Culto de domingo de manhã e domingo à noite. Apesar de que há muitas pessoas que ainda não estão vindo nem no da noite, né? Por causa da chuva, ou às vezes até por motivos diversos, pode se envolver a saúde e até mesmo passando por essa crise aí do coronavírus, né? A gente não sabe. Mas nós pedimos a Deus para ajudar a todos, né? Oramos por todos para que Deus acrescente a saúde a todos. Então nós vamos retomando, Goiânia, eles já estão retomando, né? Os trabalhos evangelísticos, mocidade, e eu acredito que isso já está a nível nacional, né? Nível nacional. Nós vamos ler a Escritura, irmãos, segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, eu quero ler o 10 e o 14. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Cretense para Galácia, Tito para Dalmácia. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Podeis assentar, irmãos. Eu quero tomar aqui estas duas escrituras e vocês podem ver que houve dois acontecimentos que não foi normal para a igreja, porque a igreja
ela teria que ter um acontecimento que fosse ou que servisse para o crescimento, para contribuir para o bem espiritual da igreja. Igreja que estava sob a responsabilidade de Paulo. Porém, nós tivemos aqui dois acontecimentos que não foram normais, né? Foram até desagradáveis. Porém, com situações diferentes. Porque Demas, ele não desprezou a Paulo, causando-lhe danos. Não, ele não causou danos a Paulo. O único mal que Demas fez foi de não ter ajudado a Paulo, de ter permanecido ao lado de Paulo, da igreja e de Timóteo. Ele negligenciou. O irmão Brana nos ensina que quando nós negligenciamos uma coisa, nós pagamos por aquilo. Como, por exemplo, você negligencia em arrumar os dentes, você vai perder os dentes. Se você negligencia em arrumar o carro, você vai ter uma sucata, né? Porque o carro vai chegar ao ponto que não vai mais aguentar andar. Porque você deixou de trocar as peças, repor as peças que foram gastas. Isso é no tocante à saúde. Às vezes as pessoas buscam um médico já passado de hora. Por quê? Porque ele negligenciou. É uma das coisas que o ser humano, às vezes nós aconselhamos uns aos outros. Você pode notar que isso é muito comum na igreja, os pastores, é muito comum na família, é muito comum na sociedade coletiva, como escola e outros grupos, até chamados grupos de família. As pessoas aproveitarem a oportunidade que têm para interagir, para conversar, para palestrar ali para aquele grupo, aí ele chama a atenção. Você deve fazer um plano de saúde, você deve fazer um plano de aposentadoria, você deve fazer uma poupança e economizar alguma coisa para o futuro. E às vezes aquele que está dando a palestra, fazendo aquela motivação, ele mesmo não faz tudo que deveria. Às vezes ele faz em parte, né? Mas ele não faz tudo que deveria. Porque a negligência, ela é muito própria do ser humano. Nós ficamos sempre alheio das coisas. Agora, Demas, ele desamparou a Paulo, negligenciou o ministério, mas ele não causou maiores danos. Ele diz assim: a melhor maneira de ajudar uma pessoa é não estorvar. Então, Demas, ele não ajudou, porém não estorvou. Ele saiu atrás das coisas naturais. Se ele pudesse voltar ali, ele teria assistido cultos com Paulo, com Timóteo,
ele teria dado, quem sabe, até uma oferta para a obra, ele teria abraçado os irmãos, matado a saudade, mas ele saiu dali e foi embora. Ele foi embora porque ele amou o presente século. Ele se envolveu na prosperidade. E quando ele se envolveu na prosperidade, ele já não teve mais tempo para Deus. Isso tem acontecido com tanta gente que foram criados na mensagem, batizados ainda adolescente. De repente eles vão aos pouquinhos se afastando, vão se afastando dos irmãos, do relacionamento com irmãos, já não andam mais com os irmãos, já não vão mais na casa dos irmãos, e já não tem mais aquele prazer de vir à igreja e se assentar em lugar celestial com os irmãos. Porque você pode nem olhar para um irmão durante um culto, mas você sente seguro, sente bem em se assentar no mesmo banco que ele está se assentado. E você sente-se recompensado. O calor do Espírito, ele atinge aquela pessoa com qual você está próxima dela, o próximo, ou ela próxima de você. Ela está transmitindo uma coisa que você não tem como falar o que é. Não tem como. Se disser assim, olha, fala para mim, o que é que você sentiu no culto hoje, estando assentado ali ao lado do irmão fulano e tal? Aí você vai dizer assim, é mesmo, né? Eu estava perto dele. Eu nem percebi. Eu me assentei, fiquei ali orando, lendo a palavra, e ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, cantei enquanto cantávamos, e agora o senhor me lembrou uma coisa que eu não tinha pensado, foi de estar assentado ao lado do meu irmão. Mas você sabe que algo te amparou. Algo te amparou. É como numa casa, você chega numa casa só, onde não tem mais ninguém, ali você vai na cozinha, você vai no quarto, você volta na sala, você entra no quintal, você vai aqui, vai ali. Todas as coisas ali são normais. A geladeira é a mesma coisa, o fogão é a mesma coisa, a cama é a mesma coisa, a coberta, o travesseiro ali, tudo é a mesma coisa. Mas você está sentindo falta de algo. Está sentindo falta de algo. E aquele algo pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser o irmão, a irmã, alguém que quase nem fala com você, mas ela anda, ela faz o que ela tem que fazer, ela está ali e você sente-se que alguém ocupa uma lacuna naquela casa. Alguém ocupa. Se não tivesse ali aquela pessoa, você estaria muito solitário e, quem sabe, até deprimido. Vai ficando uma coisa melancólica, né? Porque ninguém está ali para você, pelo menos, perceber que ele levantou, que ele andou, que ele falou com algo. Você não percebeu nada. Foi apenas o vento, foi apenas o barulho lá fora e mais nada. É assim o membro na igreja. As pessoas elas vêm à igreja
e não sabe que elas estão sendo amparadas por uma atmosfera. E essa atmosfera, ela pode sair daqui e ir lá na congregação longe. Ela pode sair daqui e ir em outro país. É uma coisa que não tem explicação. Agora, Demas, ele desamparou, não desprezou, ele desamparou a Paulo. Mas menos problema, porque ele desamparou, porque Paulo precisava dele. Ele era uma pessoa que Paulo contava com ele. Parece que sem ele na igreja, não iria funcionar bem. Quantas vezes nós pensamos isto? O próprio irmão, a própria irmã, pensa assim: se eu não ir na igreja, vai ficar uma lacuna, vai faltar alguma coisa. Se eu mudar daquela cidade, aquela igreja terá um abalo muito forte. Porque eu sou uma pessoa muito importante naquela igreja. A pessoa pode pensar isto. Agora, Alexandre, o latoeiro, não, ele não ficou só nesta situação de desamparar Paulo, mas ele ficou numa situação de perseguir Paulo. Ele levantou-se contra Paulo. Ele apenas não disse como Demas: eu vou desamparar Paulo porque ele perdeu a unção, porque ele está muito pobre, ele não prosperou na vida, ele não tem roupas, ele não tem agasalhos para uma hora como esta, de muito frio. Me passaram um vídeo dizendo assim que um turista saiu pela uma cidade e ele encontrou ali um grande sábio. E quando ele entrou na casa, ou chegou na porta do sábio, ele perguntou para o sábio: o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu moro aqui. Ele disse: mas num cômodo só? Cadê os seus móveis? Aí o sábio disse: não, eu não tenho móveis a não ser um banco, uma cama e uma outra coisinha lá, um fogão. Aí aquele turista diz assim: olha, mas como o senhor vai viver? Que prazer é este de viver em um cômodo com uma cama, um fogão e um banco? Aí o sábio diz: é porque nós, aliás, virou para o turista e diz: e os seus móveis? Aí ele disse: não, eu só estou passando. Ele disse: eu também só estou passando, porque nós não ficamos aqui por muito tempo. Por isso eu não tenho interesse em acumular riquezas, bens materiais, porque eu não vou levar nada. Mas eu pergunto àquele sábio: será que você é sábio mesmo? Como se a vida, é claro que aquilo ali é uma força da expressão, mas será que não valeria a pena ter uma casa confortável para viver os últimos dias aqui na terra? Será que não compensaria ter uma família, uma esposa, os filhos, a quem você pudesse abraçar, com quem você pudesse conversar, com quem você pudesse comer? Porque eu vejo assim, irmãos, não justifica nós sermos
limitados numa pobreza, porque vamos ficar aqui só uns dias. Não, a vida, ela é uma continuidade. Você está indo, mas está deixando alguém para tomar o seu sapato e calçar ele. Você está indo, mas está deixando uma casa para um filho entrar debaixo. Será que é sábio mesmo? Aquele que só tem um cômodo, uma cama e um fogão? É claro, eu entendo assim. Toda pessoa deve ser feliz com aquilo que ele tem. É isso que consiste a felicidade. É você gostar do seu carro que Deus te deu, gostar da casa que Deus te deu, gostar do emprego que Deus abriu a porta para você, gostar das pequenas coisas, da família, dos filhos. Você já pensou se você ficasse assim olhando só os filhos dos outros? Porque a vida é assim. Você tem cabelo liso, você deseja um encaracolado. Tem um cabelo encaracolado, deseja um liso. Tem um carro, deseja o outro. Tem uma casa numa rua, deseja em outra. Isso é natural do ser humano. Mas nós estamos felizes. Agora, voltando aqui ao latoeiro, ele ficou na igreja criando problemas. Imaginem vocês tiveram uma ideia já, lendo essa escritura, meditando nisso aqui. Que tipo de mal Alexandre Latoeiro causou a Paulo? A ponto de Paulo entregar ele para Satanás. Não para vingar dele. Paulo estava pleiteando uma vingança. Não, ele estava entregando aquele homem a Satanás por causa da blasfêmia dele contra a obra. Blasfêmia dele contra o ministério. Por ele estar criando problemas com a igreja. Eu sei que nós não temos tempo tanto para falarmos daquilo que nós podemos falar. Aqui na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Porque Deus trabalha assim, irmãos. Ele aperfeiçoa a igreja, não é acrescentando grandes números. Não, você vai aperfeiçoar aquela garapa que você moeu de manhã, 5 horas da manhã, e colocou ali num tacho, e colocou o fogo debaixo daquilo, e aquilo vai esquentando, de repente ferve, e levanta espuma, e você tira a espuma, e vai tirando sujeira, e vai indo, até chegar a ser o que você está querendo, rapadura ou açúcar, porque cada uma tem o ponto. Mas se você está fazendo rapadura, então você está levando aquela garapa a se tornar um doce mais sólido. E ela perde muito em volume. A igreja também, ela passa pela mesma condição. Quando Deus mandou que Simeão fosse guerrear, ele passou a
ele escolheu 32 mil soldados. 32 mil. Ele queria vencer mesmo, né, irmãos? Ele queria conquistar a batalha. Porque se ele tivesse pegado 1 ou 2 ali, talvez ele mesmo se frustrasse diante daquilo. Mas ele foi lá e pegou 32 mil soldados para aquela batalha contra os midianitas. E quando eles estavam ali, já todos preparados, quem sabe ele havia feito a listagem, os nomes, cadastrado aqueles soldados. Deus veio e disse: não, Gideão. Quem sabe Deus deu até assim um sorriso, né, para os anjos. E disse: não, Gideão, você tem gente demais com você. Gente demais. Nós vamos tirar um pouco. E ele fez uma seleção, ficando apenas 10 mil soldados. 12 mil, aliás, 22 mil, né? Soldados foram dispensados da batalha. Aqueles 10 mil ficaram garbando-se, dizendo: ai, ó, eu sou mais forte, eu sou mais capaz de guerrear, eu sou mais corajoso. Gideão me escolheu. Deus disse para ele: ainda tem muita gente. Ainda tem muitos. Eu vou dar para você uma orientação e você vai usar essa tática, essa técnica para fazer uma seleção automática de quem deve sair, de quem deve ficar. Apenas 300 homens que sobraram de 32 mil soldados. O irmão Branham aplica isso à igreja, irmãos. O irmão Branham aplica isso à igreja. Nós começamos, como disse um irmão representante da Voz de Deus, ele disse assim: olha, nós tínhamos gente demais na mensagem. E o que está acontecendo agora é um propósito de Deus, porque nós tínhamos gente demais na mensagem. Então, quando Deus ancora o seu amor no coração humano, há algo como testemunho pessoal. Se eu for condenado quando eu chegar diante do trono do julgamento de Deus, no fim do tempo, se isto for planejado assim, e eu tiver que me colocar em sua presença, e ele apontar o seu dedo majestoso para mim e disser: isso aqui, irmãos, é uma confissão de uma fé inabalável. Porque o irmão Branham vai nos mostrar aqui que mesmo que Deus apontasse o majestoso dedo para ele e dissesse: afasta-te de mim. Olha só, irmãos, afasta-te de mim. Quando Pedro chegou lá diante de Jesus, querendo falar da sua convicção do ministério de Jesus, e no amor que ele tinha por Jesus, porque ele tinha mesmo, ele mostrou aquilo, morrendo de cabeça para baixo, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas ele chegou para Jesus e disse: mestre,
não diga que você vai morrer. Ele não queria ficar sem Jesus, ainda que ele estivesse lá no mar, dentro de um barquinho, pescando, sabendo que Jesus estava ali na praia com os demais. Ele sabia que a hora que ele voltasse para a praia, ele encontraria Jesus lá. Por isso ele disse: não, mestre, não faça isto. Jesus disse para ele de uma forma tão dura, né, irmãos? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Pedro, ele não levantou o seu calcanhar como Demas fez com Paulo, e muito menos com Alexandre Latueira. Não, ele teve motivo de sobra para isto. Levantar o calcanhar significa virar as costas e sair andando. Ninguém levanta o calcanhar vindo te encontrar. Todos que levantam é quando viram as costas e saem andando. E foi o que aconteceu com Demas. Ele virou as costas para Paulo, desprezando ele como um mendigo praticamente. Virou as costas e saiu andando. Agora o irmão Branham está fazendo isso aqui para fazer uma afirmação de convicção. Ele apontar o seu dedo majestoso para mim e disser: afasta-te de mim. Se eu mantiver esta mesma atitude que eu tenho agora, você tem que analisar, irmão, a sua vida espiritual é no presente momento. O profeta disse que nós estamos louvando a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Mas nós não estamos louvando a Deus pelo que Ele está fazendo agora. É no presente momento. Por isso que Jesus disse: muitos chamados, poucos escolhidos. Porque a escolha, ela não é no começo. A escolha é no fim. A escolha não é na hora da multidão. A escolha é na hora da minoria. É depois dos escândalos. É depois das dúvidas. Porque quem ficaria contra Joaquim Gonçalves na década de 77? Não, todo mundo estava correndo atrás dele, abraçando ele. E eles chegavam na cidade, era a multidão, diáconos segurando o povo, para não cansar ele tanto. Mas agora, nesta hora, quem fica ao seu lado? Eu continuarei amando. Olha só, vou voltar um pouquinho aqui. Se eu mantiver esta mesma atitude que eu tenho agora, e eu for para o inferno, olha o quanto uma atitude cristã não permite um cristão ir para o inferno. Deixar de amar a Deus, deixar de amar a palavra, deixar de amar o profeta. Não tem condição. Eu continuarei amando, e Ele é justo. Sabe por quê que eu continuarei amando? Porque, porque eu estou amando Ele agora.
Olha só, irmãos, pense vocês. O rapto vai se dar agora, daqui a uns minutos. Você estará no rapto ou não? Você estará no rapto ou não? Você vai partir daqui 5 minutos. Seu coração vai parar. Você vai arroxear todinho e vai partir daqui 5 minutos. Você vai atravessar o grande rio daqui a alguns minutos. Eu pergunto, você estará na 6ª ou na 7ª dimensão? Não precisa temer, irmãos. Não precisa temer. Você pode pular aí no seu banco, dar um pulo para cima e dar um grito e correr até na rua e voltar correndo. E ir para casa correndo e gritando, e deixa chamar a polícia, deixa o vizinho, os cachorros latirem na rua, mas você vai sair gritando, porque existe uma convicção em você. Eu não estou em dúvida, não, irmãos. Eu não estou em dúvida. Então, se eu estou nessa condição, preparado para ir para os céus, e Deus enfiar o dedo no meu peito e dizer, não, afasta-te de mim, eu continuarei amando a Deus dentro do inferno, se Ele me mandar para lá. Isso é verdade, irmão, isso não é suposição, não, é uma verdade. Quem ama a Deus e vive a sua palavra aqui, mesmo que ele tivesse que ir para o inferno, de lá ele amaria a Deus do mesmo jeito. Porque não é provas, não é dor, não é enfermidade, não é maltratos que te faz odiar a Deus, que te faz odiar o profeta, que te faz odiar a nenhum ministro desta mensagem. Porque quem é, sempre foi. Quem é, sempre foi. Pega essa palavra, escreve lá no seu caderno e faça uma análise. Faça uma análise. Se você não quiser fazer de si mesmo, faça de alguém que você conhece. Pessoas que são problemas hoje na mensagem, ele foi ontem. Pastor que está com problema hoje, nesse companheirismo, ele sempre teve problemas. É que a coisa estava boa, é que todo mundo estava bem. Os problemas não eram detectados. É verdade ou não é verdade, irmãos? Você vê hoje uma mulher largando, casando, arrumando marido, essa bagunça toda. Você pode ver que ela sempre foi assim. A mulher honesta, sincera, permanece na palavra, ela sempre foi assim. Ela buscou pela verdade, ela quis ser honesta, ela buscou ser honesta, ele buscou ser honesto. É uma verdade, irmãos, não tem como nós sairmos disso, não. Eu continuarei amando. Você vai amar Deus até dentro do inferno. Só porque Ele não vai te mandar para o inferno. Ele vai te mandar para os céus mesmo. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos chegar aqui. Na mensagem, as 10 virgens, o irmão Moura disse daqueles que serão lançados no inferno, ele diz assim, eles deveriam estar lá mesmo.
Mas como que nós vamos admitir que uma pessoa tão fiel à palavra, fiel a Deus, vive a mensagem, esses anos todos, Deus vai mandar ele para o inferno? Nunca. Nunca. Depois de eu ter trabalhado para ele uns 100 anos agora, eu continuaria a ter o desejo de trabalhar para ele. Deus colocou esse dispositivo, irmãos, no ser humano. O ser humano é assim, quem gosta de roça, chega aos 60, aos 80 anos, louquinho por causa de roça. Quando começa a chuva, ele já quer plantar milho, ele já sai com semente de abóbora no bolso, plantando por aí, ele fica atrás disso. Ele gosta, ele ama aquilo. Não é a idade, não é a velhice que vai tirar isto dele. Eu estava lá quando fiz a cirurgia aqui da Ponte Safena, um médico, eu esqueço o nome dele, pessoa muito querida. Ele chegou perto de mim e disse assim: eu vou sentar aqui perto desse camarada aqui, eu gosto muito do jeito dele. Eu falei, não sei porquê, né? Eu tinha me visto só lá na UTI. Aí ele começou a conversar: o que o senhor gosta de fazer na vida? Eu falei, eu gosto do sítio, gosto de andar, trabalhar. Falei, gosto de cavalo. Ele falou, será que o senhor gosta de cavalo mesmo? Eu falei, gosto. Será que o senhor gosta do tanto de mim? Eu falei, eu acho que eu gosto mais, doutor. Ele falou, quantos cavalos o senhor tem? Eu falei, tem só 2. Ele falou, pois é, eu tenho 62. Então eu gosto mais do que você. Mas ele é rico, né? Eu sou pobre. Tenho 62. Ele pode ser médico, passar o dia no hospital, ele pode ser rico, ele pode ser tudo, mas ele gosta do cavalo. Agora, quem deseja cantar, você sabe que a velhice não tira a voz, né? Tem velho de 90 anos que canta, que é uma beleza. Quem gosta de cantar, louvar a Deus, ele nunca perde esse desejo. Nunca perde. Quem deseja trabalhar, está sempre trabalhando para Jesus. Aquela pessoa que vai ali numa casa, leva um folheto, leva uma literatura, deixa lá para aquela família, convida para o culto, e fala de Jesus, e fala da mensagem, está sempre distribuindo alguma coisa em favor da obra. Agora, se nunca gostou de trabalhar, né? Não é agora que vai trabalhar, porque a coisa parece que está cada dia pior, né? Hoje mesmo estava falando com a Raquel, falei, como que nós vamos fazer evangelismo hoje? Porque foi lá em Campinas, São Paulo, o pastor Cleomar, a igreja toda na rua, os jovens, distribuindo folhetos e convidando o povo para o culto, a campanha do último eleito. Campanha do último eleito, buscando o último eleito. Pastor Cleomar e a igreja. Você consegue levar muita gente, mas tem pessoas que não param, mesmo sabendo que nós estamos já pregando a almas encarceradas hoje. Mesmo sabendo. Se não houvesse nenhum céu, suponhamos, irmãos, que tudo que nós cremos até agora fosse uma ilusão, e voltaríamos
aquela situação do incrédulo, dizer não existe Deus, morreu, acabou, vira pó e acabou. Do ateu, não é? Do ateu à toa. Morreu, acabou. Então nós voltaríamos a isto. Não existe nenhum céu. Se não houvesse nenhuma recompensa, qual é a recompensa que você espera? Foi o evangelista, como que é o nome dele? Que chegou lá nos céus, quiseram dar para ele uma coroa, uma harpa e um manto. Disse, olha, isto aqui é a sua recompensa. Ele diz assim, não, eu não quero harpa, eu não quero coroa, eu não quero manto. Eu quero somente me assentar e olhar para ele 1000 anos. Nós não estamos esperando recompensa, principalmente aqueles que pregam por amor ao dinheiro, porque pensa que tem que ter um ministério, porque não tem empregos, porque não sabe fazer outra coisa. Não é esse tipo de recompensa. Eu continuaria a querer ser um cristão de todos os modos. De todos os modos. Olha, você vai chegar lá no céu, irmão Jorge, vai sentar numa cadeira especial lá e vai ser tratado de maneira especial. Não, irmãos. Como disse Davi disse que se fosse para ele ser um tapete na igreja, o que ele queria era vir à igreja. O que ele queria é estar no culto. Não é porque eu vou à igreja porque eu tenho que pregar. Eu fico perguntando, sai lá do sítio, sai lá de longe, vem aqui, passo o fim de semana com os irmãos, vou ali numa congregação, 3 irmãos, 2 irmãos. Porque nós ficaríamos pensando, sabe o que é, irmãos? Igreja Uberlândia tem 500 membros, eu já fui pastor lá, eu quero aquela igreja agora. Não, eu quero a igreja de São Paulo, tem 400, eu quero a igreja lá de outra cidade, eu quero a igreja de outro lugar, eu quero a igreja de outro lugar, eu quero a de Goiânia, porque tem 2.000 membros. E eu fico aqui, aliás, 2.000 não, é 1.000 membros agora. A conclusão foi essa. Então eu fico aqui pensando, meu Deus, qual é a minha recompensa? Quando Paulo diz, eu combati, está aqui, ele falou isso a Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o que Paulo tinha, irmãos? Como recompensa material? Como recompensa, ele não podia contar nem com a igreja. A igreja estava dividida, a igreja estava em problemas com Alexandre Latoeiro, a igreja estava em dificuldade. E o pobre Paulo passando frio ali, desamparado, dizendo assim, eu sei ter fartura, mas eu sei passar fome, eu sei ter necessidades. Ele era experimentado nestas coisas. A paz que supera todo entendimento. Eu não trocaria isso por nada. É a paz, irmãos, é você velejar o seu barco em paz. Não tem tempestade nenhuma soprando ali, e você está indo em paz. Olha, a pessoa que tem convicção da mensagem da fé para o rapto, tem convicção na sua vida em relação a tudo que Deus requereu,
Você já pôs tudo em ordem? Pode vir o que vier, irmãos. Pode vir tempestade. O irmão Brana fala daquela mulher cozinheira de cor que tinha lá com os lenhadores. Estava vindo uma tempestade ali que ia arrancar a tenda deles e jogar centenas e centenas de metros distante. Não ficaria nada ali, eles seriam jogados no ar. E começou o relâmpago, começou os trovões. Aquele jovem que chegou lá, estava ali trabalhando com aquela mulher de cor. Ele mesmo testemunhando, ele disse que ele tremia de medo, porque ele não sentia a segurança que aquela mulher cozinheira de cor sentia. Ele disse que ela orava, ela falava com Deus como quem estava em paz, conversando com um amigo, em paz com Deus. É o que a igreja precisa se preocupar nesta hora. Meu Deus, eu preciso de paz, mesmo estando em tempestades, mesmo estando em doenças, mesmo estando em escassez de alimentos, mesmo estando desempregado. Eu preciso de paz em relação à vida eterna. Nós não estamos preocupados com comunismo, com STF, com os mais quem, não sei, que estão ameaçando a paz do Brasil. Não, nós não estamos preocupados, porque Deus vai introduzir o milênio nessa terra. Logo após os 3 anos e meio das bodas do Cordeiro. E quando ele introduzir o milênio, ele vai reger essa terra com vara de ferro. Ele vai colocar uma lei nesse mundo, onde tudo que é do mal será amarrado. Porque Satanás será amarrado. Eu não trocaria isto por nada. Eu tentaria tudo que eu fosse suficientemente capaz de fazer. E muitas coisas eu não fui suficientemente capaz de fazê-las. Eu tentei de qualquer forma. Não terminei, não fiz, não concluí como eu gostaria. Mas eu tentei de qualquer forma. Essa é a atitude do cristão. Mas eu nunca encontrei nada que me preenchesse tão perfeitamente. E nada jamais havia tocado os limites até que uma noite Jesus Cristo entrou neste meu coração irlandês, nesse coração baiano seu, nesse coração mineiro seu, nesse coração duro. Quando Deus entrou ali naquele coração irlandês, isso fez de mim uma pessoa diferente. Se eu nesta noite pregasse a 1000 pessoas se convertessem, ou melhor, vamos dizer que 1000 pessoas houvessem morrido com a ideia de Deus há 50 anos atrás, e elas ressuscitassem nesta noite, e eu estivesse morrendo, e elas dissessem: espera aí, Mobrana, espera aí, não morre não, porque se você morreu, aquela esperança que você tinha aí de ir para o céu, isso é tudo fantasia, não existe céu lá, não existe nada. Nós viemos aqui e voltamos aqui para falar isso para o senhor. Não existe céu não, olha, esse negócio de arrebatamento, não existe não. Não existe arrebatamento, não existe milênio, não existe bodas do Cordeiro, não existe nada. É o que eles estão falando ao afirmar de que Deus não nos enviou um profeta nesta era.
Se não tem um profeta nesta era, se William Branham não é este profeta, se a mensagem dele não é de Deus, então não existe céus também, não existe Deus também. Seria a mesma afirmação. Ah, 50 pessoas viriam e diriam para você: não precisa ficar com essa alegria toda de morrer e ir para o céu, não, porque lá não existe céu, não existe nada. Será que ela te convenceria? Paulo diz que ainda que um anjo dos céus desça dos céus, ou nós mesmos, nós, pastores da mensagem, nós mesmos, Demas, nós mesmos, Alexandre Latueiros, venha pregar outro evangelho, seja anátema, seja descomunhão, seja maldição, porque a minha fé já selou a fé na mensagem. A minha fé já está selada. O vagão já está selado. E ele só pode abrir no destino dele. E nosso destino é a glória eterna. E elas dissessem: irmão Brana, não confie nisto, é falso, se afaste disto, confie em outra coisa. Eu continuaria dizendo: deixe-me morrer crendo no Senhor Jesus Cristo, pois algo realmente aconteceu em minha vida. Deixa eu morrer, o último fôlego, mas eu quero morrer confiado no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, não deixa o diabo tirar essa convicção de nós, mas aumenta, ó Pai, acrescenta-nos, ó Deus. Nós te pedimos a graça e a tua misericórdia. Jesus, sustenta esta igreja diante de todos os motivos, diante de todos os problemas. Se houver agora uma enfermidade atormentando um irmão ou irmã, nesta hora levantamos contra essa enfermidade, levantamos contra essa doença. O sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Calvário, pelo nome do Senhor Jesus, todo mal é desfeito pela palavra do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada lar, a cada família, a cada irmão. Nós te pedimos agora, leva a tua igreja em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te acompanhe, meu irmão. Deus sustenta na graça e na misericórdia dele. Graças a Deus. A irmã Sônia comunica a sua audiência no culto por motivo de Covid. Mas ela está bem, né? Graças a Deus. Está bem. Mas vocês devem continuar orando por ela, não é? Toda a família. Nos acompanharam nesta noite o irmão Tarsus Leonan, aqui do Iporá, o irmão Emi Alves, em Cachoeira, a irmã Sônia Oliveira, também aqui em Iporá, a irmã Noemi e família em Diorama, o irmão Juversine Aparecida em Diorama, o irmão Eze e família na fazenda Lagoa Bonita. Deus te abençoe, irmão Eze e família. Irmão José Antônio e família em Cachoeira, nosso abraço. A irmã Maria em Aurilândia, ô irmã Maria, irmão Mário, Deus continua com vocês aí. E a irmã Helena Vieira, Deus te abençoe, irmã Helena Vieira. Nós então despedimos desejando que todos sejam de fato abençoados por Deus. Domingo próximo nós estaremos aqui de manhã, só se houver um contratempo, né? Mas se não houver, nós estaremos aqui. Nem todos têm a obrigação de vir,
Às vezes você está com medo da chuva, está com um problema, né, do Covid, da contaminação, é claro, você não deve vir. Quem estiver com febre, gripe, não deve vir à igreja, né, por essa ocasião agora. Porque pode ser a contaminação, então você não deve vir. Mas nós estamos já superando tudo isso. Deus abençoe vocês, até domingo, se Deus quiser.